Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. E hoje é dia de fazer torta para vender. E aqui estão os meus ingredientes. Aqui eu tenho uma cebola bem picadinha, mas bem picadinha, bem fininho. Aqui eu tenho mais ou menos uns 100 gramas de azeitona bem picada também. Meia latinha de ervilha. Tem 2 tomates, sem semente e sem pele, bem picado. Uma porção de salsinha bem picada. 2 ovos cozidos. Aqui eu tenho um tablete daqueles de sabor galinha, dissolvido no próprio caldo onde eu cozinhei o peito do frango, tá bom? E aqui eu tenho um peito cozido e um peito de frango cozido e desfiado. Aqui também eu tenho temperos. Aqui eu tenho açafrão, pimenta do reino, colorau e chimichurri. Mas aí fica a gosto, tá? Os temperos que da sua preferência, aí você utiliza conforme você gostar, tá bom? Esses são os ingredientes para o recheio. Esses são os ingredientes da massa da torta. Aqui eu tenho meio quilo de farinha de trigo, uma pitada de fermento, uma pitada de sal, sal a gosto, 70 ml de óleo e 300 ml de leite com água e uma gema. Então, você faz assim, você põe 150 ml de água, mais 150 ml de leite e uma gema, tá? Mexe tudo, mistura. Então, é um total de 300 ml de líquido, mais a gema, certo? Aqui o primeiro passo, pessoal, para o recheio é você fritar a cebola. Eu coloco a cebola no caldo para fritar, no caldo no próprio caldo que eu cozinhei o peito de frango. Você pode fritar no óleo, pode fritar na manteiga, e vai do gosto de cada um. Mas eu sempre faço a receita dessa forma, fritando, refogando a cebola, né? Deixar ela bem macia, bem assim, quase derretendo, no próprio caldo que eu cozinhei o peito de frango, tá bom? Então, leva um tempinho aí. Quando a cebola estiver bem macia, bem molinha, aí eu vou acrescentando aos poucos os outros ingredientes. Fogo baixo e panela tampada. A cebola tá bem refogada, bem murchinha, eu acrescento o tomate. Eu vou deixar refogando aqui o tomate e a cebola para incorporar bem, ficar bem misturadinho e reduzir bastante, tá bom? Eu acrescento um pouquinho mais do caldo do frango. E deixo refogando mais um pouco. Fogo baixo, panela tampada. Quando chega nesse ponto, que a cebola e o tomate já tá bem murchinho, bem refogadinho, eu acrescento aqui o tablete que eu dissolvi no caldo do frango. E já posso acrescentar o peito desfiado cozido, certo? Eu já acrescento o frango. Aí misturo aqui todo o tempero, cebola, o tomate, o frango. E aí eu já posso colocar os temperos. Ele fica um recheio bem cheiroso, cremoso.
Vamos acrescentar aqui os temperinhos que eu tinha separado, né? Açafrão, a pimenta do reino, o colorau, chimichurri. Aí você pode acrescentar mais alguns temperos aí que você substituir ou acrescentar alguns temperos do seu gosto, tá bom? Aí vamos mexer bem aqui, incorporar bem. Ele tem que ficar um recheio bem cremoso. Aí no final, a gente usa praticamente metade do caldo onde cozinhou o peito. Por isso que ele fica bem saboroso, um recheio bem saboroso. Vou deixar refogando mais um pouquinho, mais uns 5 minutinhos pelo menos. E depois a gente volta. Pronto, aqui, pessoal, já deixei os 5 minutinhos refogando o frango, já com todos os temperos. Agora eu vou acrescentar aqui umas 2 colheres, mais ou menos, de farinha de trigo. Umas 2 colheres rasas de farinha de trigo. Pra que eu coloco essa farinha? Pra dar uma liga no recheio, tá? Não vai ficar com gosto de farinha, nada, não precisa se preocupar. Ele vai dar uma liga e vai deixar o recheio mais cremoso. Tá vendo? Ele não vai ficar soltando água e nem vai ficar seco. Ele vai ficar cremoso, olha. Tá vendo? Você pode acrescentar também um requeijão, catupiry, algo desse tipo. Mas aqui essa torta, para essa receita, eu não utilizo, tá? Olha, tá vendo, ó? Já deu uma liga. E vai secando aquele caldinho, ó, do fundo da panela. Tá vendo? Ele já incorporou todo o caldo e deu aquela cremosidade, olha só. Olha aí. Aqui, deixa eu refogar mais um pouquinho, até secar esse caldinho do fundo da panela. Depois ela vai assar, né? Esse recheio vai rechear a massa, ainda vai a massa da torta e vai ao forno pra assar. Então, quer dizer, esse recheio ainda vai pro forno assar, ele vai dar mais uma secadinha. Por isso que tem que deixar ele bem cremoso, pra não ficar tão seco depois que assar, certo? Então, agora, nesse ponto, o que eu faço? Eu desligo o fogo e vou acrescentar os outros ingredientes, né? Então, eu acrescento a ervilha. Vou acrescentar aqui a azeitona. O ovo. Olha só que recheio rico, recheio bonito. Você pode colocar, além da ervilha, você pode também incluir o milho, cenoura. Aí depende do gosto de cada um. Recheio, ó, muito saboroso. Vocês viram que eu não falei do sal. O sal vocês acertam no final, porque já tem sal no caldo, onde eu cozinhei o peito do frango. Já tem sal também em alguns temperos, né? Já tem. Então, tem que acertar o sal no finalzinho, né? Se você colocar o sal, corre o risco de ficar muito salgado, tá? Já tá no ponto ideal, ok? Depois eu vou voltar para mostrar para vocês como que eu vou fazer a massa, tá bom? É um pouco trabalhoso, mas vale a pena.